Novidade no Totalks. Para você que está assistindo esse episódio, saiba que também pode assistir em todas as plataformas do Poa Streaming, que tem um estúdio aqui no Shopping Total. Bom episódio para você! Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje, com o patrocínio do Shopping Total e com o apoio da Cor Corretora de Seguros. O Totalks fala de diversos assuntos e hoje nós estamos com uma nutricionista. Olha a dica, anotem tudo. Estamos com a Camila Cecchini, querida, que eu tive assim uma grande coincidência, né, em te conhecer, já conhecendo quando era pequena, a gente já se conhece de família. E a Camila faz um grande diferencial porque ela está na New Shape, que é a loja de suplementos, né, Camila? Exatamente. Bem-vinda ao Shopping Total, bem-vinda ao Totalks. Muito obrigada. Na verdade, o shopping já é conhecido, né? Já tô aqui todos os dias, mas o Totalks primeira vez. Agradeço pelo convite. E vamos falar sobre nutrição e minha vida no geral. Isso, muito legal. Camila, tu tá na New Shape, que é uma loja que vende, né, suplementos, e nem todas as lojas têm uma nutricionista. E isso é um baita diferencial, né? Porque as pessoas precisam ouvir, ver, entender mais o que elas estão consumindo ali. Exatamente. Isso realmente é um diferencial. Na verdade, a loja ela tem 2 anos e eu tô como parceira deles desde o final de 2023. Então, eles inauguraram em agosto e eu entrei ali em dezembro, mas já passei por várias coisas, assim, e entrei principalmente com foco mais de divulgar a loja. Trabalho, assim, com Instagram e tudo mais, e durante a faculdade de nutrição. E os donos da loja, né, o Steve e a Alexandra, já têm muito conhecimento, né, na área, enfim, não são desconhecidos, mas eu sempre ajudei muito eles, assim, com conhecimentos acerca de suplementação, e a gente tem que saber, hoje em dia, tem muito suplemento, né, cada vez mais tem muito suplemento, então sempre ajudei eles, e depois que eu me formei, a gente decidiu, assim, que eu seria mais fixa dentro da loja, e hoje em dia eu atuo como gerente ali, e faz um diferencial ter uma responsável técnica, que eu sempre falo, assim, porque existe muitos tipos de suplemento, existe muita coisa na internet hoje em dia que a gente vê, que tal pessoa indicou, enfim, e às vezes o cliente chega na loja meio sem saber o que comprar primeiro, muita opção, então eu acho que a gente ter, assim, além de mim, tem um funcionário que também é estudante de nutrição, então faz esse diferencial, sim, dentro da loja. Que na verdade são vendas consultivas, né? Tu acaba tendo quase que um consultório dentro da loja. Tem gente que já confunde um pouco com consulta, né? Eu já falo, olha, te dou aqui meu cartão, se tu quiser a gente faz uma consulta melhor. Porque tu tem um consultório também, né? Sim, eu atuo em consultório, eu tenho um consultório aqui perto, inclusive, como nutricionista clínica, então nas horas que eu não estou aqui, eu estou atendendo em consultório. Boa. E a tua especialidade, ela é muito mais focada na mulher, é isso? Foi uma coisa meio assim, não que eu não queria, mas eu tenho apreço maior, assim, por atender mulheres, eu atendo homens também, mas o público que chega até mim é 90% mulher, faixa etária, assim, de 15 a 70 anos, e eu gosto muito de atender mulher, eu gosto da área de nutrição, assim, na saúde da mulher, então é o que eu mais sou especializada, mas não deixo de atender outros públicos, assim, fora do consultório. Sim. É que é muito mais natural, acho que a mulher procura muito mais uma nutricionista, né, do que a gente tem o homem homem. nutricionista e normalmente homem nutricionista atende homem, né? Eu acho que o homem tem um pouquinho mais de vergonha, assim, de chegar em consultório e se abrir para uma mulher, assim, né? Sim. Porque hoje em dia a nutrição, pelo menos para mim, consultório, tá quase uma terapia, assim, né? Então a gente trata coisas que vão além da alimentação também. Afinal, a gente se alimenta desde que a gente nasce, né? Exatamente. Então é um histórico. E também é muito importante porque quando se fala em nutrição, não necessariamente não é para emagrecer. Muito antes pelo contrário, é para ter uma reeducação. Não muito antes pelo contrário, porque obviamente, né, ninguém quer engordar. Mas é muito mais para se alimentar bem e tem outras coisas mais que implicam numa boa alimentação, né? Eu vejo assim que, na verdade, a gente vem assim agora, a nutrição deixou um pouco de ser só emagrecimento, e tem muitas doenças que
precisam do acompanhamento nutricional também, né? Que a gente tem relação, assim. Então, até estava te falando antes, a síndrome do ovário policístico, que é uma síndrome muito comum em mulheres, ou uma endometriose, ela tem, hoje em dia, estudos que comprovam que uma alimentação diferenciada, ela faz bem, assim. Ela tem mais balanceada, mais equilibrada, dá melhora nos sintomas, né? Então, sai um pouco só do, eu quero emagrecer, eu quero ser magro, enfim. Claro que a gente tem uma pandemia de obesidade também, que a gente tem que tratar, mas eu gosto de tratar em consultório, assim, que vá além só disso, né? De perder uns quilinhos pro verão, assim. Não que não tenha, né? Mas eu acho que tá mudando esse parâmetro, assim. É que a alimentação, ela é para tudo, né, no teu organismo, ou seja, pro teu equilíbrio emocional, muitas vezes por isso que tu estava falando até, né, da questão muito no foco da mulher, de endometriose e outras coisas nesse sentido, também para um equilíbrio teu de humor, por uma série de coisas, né? Na verdade, eu sinto, assim, que a gente tem cada vez mais uma rotina muito corrida, né, Silvia? E muitas vezes isso se torna uma desculpa pra pessoa não se alimentar bem, né? Porque, minha rotina é muito corrida, enfim. Só que muitas vezes tu tá tão cansado, não só porque tua rotina é corrida, mas sim porque tu não tá comendo direito. Exata. Tu não tá dando o substrato necessário que teu corpo precisa pra tu estar com forma, né? Com vontade de trabalhar, com vontade de se exercitar. Muitas vezes, assim, eu falo, de cada 10 pacientes meus, 9 não tomam água. E assim, é tomar água, gente. Às vezes o que tá faltando é água no corpo, tá desidratado, né? Então, pequenos ajustes que fazem total diferença, assim. E, cara, a gente se alimenta 5 vezes por dia, 4 vezes por dia, toma metade do nosso dia se alimentando, né? Por que a gente não vai cuidar dessa parte, assim como a gente passa 6 horas trabalhando, 8 horas trabalhando, né? E é isso que tu fala, né? A importância da água. Então, muitas vezes as pessoas tomam, vou tomar um remédio que eu tô com enxaqueca, tô com dor de cabeça. Antes de tomar um remédio, pensa Quanto tu tomou de água. o quanto tomou de água e o que tu tá comendo. O que Uhum. tu tá do que tu tá te alimentando, assim. Assim, eu acho que claro que eu não vou dizer que as doenças não precisam de medicação, né? Óbvio que precisam. Mas às vezes são detalhezinhos, assim, que, nossa, eu tô comendo bem, eu tô me alimentando direito, tô treinando, nananã. Tá, e tu tá cuidando do teu sono? Tu tá dormindo bem? E tu tá tomando água? Claro, você tem coisas, a gente tem vários, eu falo que a gente tem vários pratinhos na nossa vida tentando equilibrar, né? Então tem pratinhos que vão estar mais caídos e pratinhos que vão estar mais levantados. Mas a gente tem que tentar viver em harmonia pra conseguir a coisa fluir, assim. E às vezes o emagrecimento, ele vem disso também. A pessoa não tá conseguindo emagrecer porque ela não tá dormindo bem, não porque ela não tá comendo direito, né? Ou, não tá comendo direito e o resto tá tudo certo. Tô treinando, chega até na loja lá direto. Tô treinando. Tá, mas tu tá tomando whey, que a gente vende, mas tu tá cuidando do resto? Só tomar whey e treinar às vezes não é suficiente, né? Mais ou menos isso, assim. E é aquela máxima, né? Que as pessoas vão, eu não quero ir na nutricionista, eu não quero fazer um regime muito restritivo. Como assim restritivo? Né? Tu tem que dar limite para muitas coisas. E tem aquela história também que muitas vezes é tu trocar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de doce. Preciso alguma coisa de doce, né? Principalmente quando a coisa tá meio apertada, que é aquele prazer meio imediato, assim. Mas tu tem os substitutos para isso tudo, né? Muitas vezes a vontade de doce, ela tá relacionada à falta de outra coisa também, né? Então, muitas vezes a gente restringe o carboidrato, por exemplo, que é a primeira coisa que a pessoa fala quando quer emagrecer é isso, né? Parar de comer pão, parar de comer arroz, parar de comer massa, que é isso que me engorda. Aí ela vai lá e daí ela começa a ter mais vontade de doce, porque às vezes, normalmente, a falta do carboidrato, ela dá mais vontade da gente comer o alimento doce. Nosso corpo, ele é traiçoeiro com a gente, né? Isso é verdade. Então a gente tem Agora que eu tô me dando conta de uma coisa. em equilíbrio, assim, sabe? Então dá pra comer chocolate todos os dias, mas não precisa comer a barra inteira, né? Camila, tu me deixa um pouco mais feliz em relação a poder comer chocolate. Claro que muitas vezes a gente consegue não comer uma barra inteira, mas uma dica, assim, mais ou menos o que é um equilíbrio de chocolate, por exemplo? Eu sempre falo que, assim, 4 quadradinhos, 5 quadradinhos no dia não vai fazer mal.
Eu acho que é super tranquilo, assim. Independente do tamanho do quadradinho. Ah, depende, Tô né? Tem aquelas brincando, né? barras grossas de chocolate do supermercado, mas eu acho que é super tranquilo. E tem isso também, chocolate amargo, chocolate ao leite. Na verdade, as calorias, assim, deles são muito parecidas. Só que o cacau, que tem mais no amargo, ele é melhor, tem mais benefício para nossa saúde do que o ao leite, né? E o ao leite, eu falei isso hoje de manhã para uma paciente minha, tá? Não é mentira. Ela tava falando que ela tinha dificuldade de comer 4 quadradinhos. Daí eu falei pra ela, não tem problema comer chocolate ao leite, mas experimenta comer 4 quadradinhos do ao leite e 4 quadradinhos do amargo. Qual que tu vai ter vontade de comer mais? O O ao leite. leite. Porque é mais doce, né? Enquanto mais doce a gente come, mais doce a gente quer. Então, se tu não tem o controle, come o amargo por isso, assim. Mas não tem problema comer o ao leite também. Eu também sou um pouquinho formiguinha, tá? Então, eu Mas entendo. tu pode ser muito formiguinha. Ai, ai. E tem a questão do horário também ideal de comer um chocolate. Não ideal, mas o que faz menos. Tem. Sempre indico depois de uma refeição completa. Então, é diferente tu comer um chocolate no meio da tarde, de lanche, e comer um chocolate depois de uma refeição. Porque o metabolismo da nossa glicose, ele é diferente, né? Então, toda refeição que a gente faz, a gente tem um pico de glicemia, que a gente chama. Conforme a alimentação que a gente tem naquele momento na refeição, o pico de glicemia muda. Então, pós uma refeição completa, né? Não um pastel. Uma refeição assim, um arroz com feijão, com carne, com salada, enfim, a gente dá vários nutrientes diferentes e fibras, que em vez de dar aquele pico de glicose, a curva vai ser mais estável. Então, logo depois do almoço, comer aquele chocolate, ele vai entrar nessa curva e não vai dar o pico, né? Diferente de tarde, tu tá com fome e comer um Snickers, que é um chocolate, assim, né, mais comum de se comer do nada. Ele vai dar só aquele pico e logo ele vai baixar. Normalmente, essa baixa da glicose é o que dá normalmente fome depois. Então, por isso que eu sempre falo, doce nunca mata a fome. Então, nunca coma doce quando tu tá com fome, porque senão tu vai querer comer mais e provavelmente mais doce, mais coisas que não são saudáveis. Então, é sempre importante, quando tu quiser comer um docinho, comer logo depois do almoço. Não tem problema, assim. Eu sempre como depois do almoço com um cafezinho, eu amo. E é ótimo, é o melhor momento. Pós-almoço e pós-janta também, se não for muito tarde, assim. Sim. E a questão, muitas vezes, que se fala, né, do café da manhã, a importância do café da manhã, de ter tantas refeições. Então, tem uns que dizem, faz 5 refeições pelo menos, Sim. ou faz o menor número de refeições possíveis. Tem os dias. Desmistifica isso tudo para nós. Tá, vamos lá, que é um assunto Consulta complicado. médica. Eu sempre falo que, na verdade, a gente não tem número de refeições definidas pelo dia, assim, tá? Mas não é legal a gente comer menos que 3 vezes no dia, vamos dizer. É importante a gente fazer as 3 principais refeições: café da manhã, almoço e janta. Por quê? Porque quanto mais tempo a gente fica sem se alimentar, a maior chance da gente compensar numa refeição, a quantidade é maior, né? Então, pessoas que só almoçam e só jantam, normalmente elas comem muito de noite. E daí não é legal pro nosso corpo, né? O nosso corpo, ele tem um estado assim, ele é mais importante ele saber mais ou menos quando ele vai comer, do que ele ficar sem entender quando ele vai comer, porque a tendência de tu acumular gordura é maior. Se a gente lembrar da época das cavernas, o homem ele comia e não sabia quantos dias depois ele ia comer. Então, muitas vezes ele armazenava aquela gordura, justamente porque é a gordura que dá energia pro corpo, né? Então, se a gente come agora 3 da tarde, daí vai comer de novo 10 da noite, daí amanhã tu vai comer só meio-dia, o corpo fica meio sem entender quando eu vou receber comida para eu dar energia para pro meu corpo sobreviver. Então, ele armazena mais gordura. Então, eu sempre digo assim, que pelo menos umas 3 a 4 refeições no dia é muito, muito importante a gente ter mais regradas, pro corpo saber também em que momento. Por isso que tem muita gente que fala, eu como 2 vezes no dia e não emagreço, meu metabolismo é muito fraco, muito lento, não sei o quê. Na verdade, não, né? Tu tá comendo muito nessas 2 refeições e teu corpo não tá sabendo quando que ele vai armazenar, quando que ele vai usar, e é por isso que provavelmente teu metabolismo não tá funcionando. Por isso que teve uma época que falavam, comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. Não sei se tu pegou essa época. Não, já peguei tudo que é época. A época do ovo. Meu Deus, a época vira uma cambalhota que emagrece. Não vira mais a cambalhota que não emagrece mais. É exatamente por isso, porque o corpo, na verdade, ele precisa entender mais ou menos quando ele vai comer pra fazer aquela digestão. E o café da manhã, que tu perguntou do café da manhã, não tem necessidade de tomar café da manhã se a pessoa não tá acostumada. Só que eu sempre falo que muitas vezes tomar café da manhã evita que a gente coma
demais nas outras refeições ao longo do dia, assim. Então, muitas vezes, se a pessoa não tá acostumada ao jejum, ela vai lá almoçar só direto e daí ela come 3 vezes mais do que ela comeria se tivesse tomado café da manhã, sabe. O melhor momento pra se alimentar é o período da manhã e do meio-dia, porque é o corpo no momento que o nosso corpo tá acordado, né. Sim. À noite ele vai entrando em estado de descanso e também o metabolismo vai diminuindo ao longo da Sim, noite. vai usando mais a energia do teu eu, por exemplo, eu tenho que tomar café da manhã, Eu também. eu gosto, tenho pra né, água eu tomo muita água, tá, eu tomo acho que uns 3 litros por Ah, tu dia, é mais ou orgulho menos. orgulho da nutri, assim, Sou nesse porque sentido. Eu dou orgulho e desorgulho. ah, mas tem coisas da vida que a gente tem que, né, não pode abrir mão. Isso aí, então eu tomo, né, bastante água, na verdade, acordo já tomando água. E aí eu como uma fruta, 2 ovos, meio fervidos, né, assim, Sim, porque sabe que o ovo mexido, mexido. às vezes, de manhã cedo, ele me dá uma certa nheca, assim. Normalmente é a mistura da gema com a clara. Tem gente que É, já aconteceu mais de porque uma eu vez. como, eu gosto de ferver o ovo, eu deixo aquela coisa meio molezinha, Aham. assim, às vezes um pouco mais dura, às vezes um pouco mais. Sim. Mas se eu como desse jeito, ele já não me enjoa, mesmo comendo a clara, mas sei lá, É de pessoa pra pessoa, né. é. Mas isso que tu falou do ovo é muito importante. Não precisa comer ovo de manhã, né. A Mas gente eu até gosto, eu como a gente isso. até fala na É. loja, se tu não gosta de ovo de manhã, assim, toma um whey, né, inclui o whey. Porque a proteína de manhã é a melhor coisa que a gente pode consumir, assim, é diferente tu comer um pão com manteiga e um pão com ovo, por exemplo, né, ou uma batida com whey, sabe. A Uhum. proteína, ela nos dá mais saciedade, né. Então a gente fica mais saciado ao longo do dia, assim, com a proteína. Mas tomar café da manhã, eu não abro mão de jeito nenhum, eu acordo Bom. pensando no meu café da manhã, gente, eu não entendo quem não Eu só não consigo tomar café da manhã se eu vou fazer um exercício. ah, Então, por exemplo, se eu vou caminhar, ou se eu vou pra uma musculação, ou se eu vou pra enfim, aí eu vou prefere sem. sem nada, Uhum. né, eu como estava comentando aqui, eu como um pedacinho de gengibre, que eu gosto, como todas as manhãs, É, gengibre, e aí faço exercício e depois que eu volto gosto. e adoro, o café da manhã é bem lento, inclusive, assim, mesmo que seja pouca Com coisa, mas calma. o sol batendo, é a melhor coisa. Por Eu isso que eu me amo. atraso, às vezes, pra trabalhar. Eu também sou dessas. E depois eu faço o almoço, normalmente aqui e aí tu sabe que isso que tu estava falando mesmo do chocolate, no almoço normalmente eu como salada e uma carne, né, ou uma carne vermelha ou um frango, que eu como aqui na praça de alimentação do shopping normalmente. Uhum. Mas depois, menina, se eu não tenho um chocolatinho me dá um desespero, coitada da equipe, É, o porque pós-almoço eu ele é preciso ter um chocolatinho para me dar aquela uau, assim. sim, o descanso, né. É. Ou o up também, né, o açúcar também dá esse É up. acalmada, né, na verdade, não é nem o descanso, é tipo assim: "Calma, senhora". Aham, uma acalmadinha normalmente pós-almoço é um bom momento, assim, eu acho. Claro que nem eu te falei, né, é diferente um chocolatinho, é um bolo de chocolate também É, não depois. Mas ajuda eu também como depois do almoço, eu acho o melhor momento, até me prefiro do que a janta, assim. e de noite eu também como chocolatinho. Come sempre, E de toda tarde hora, também todo eu mundo. como um chocolatinho. Olha, é difícil hoje em dia não serem apaixonados por doce, né. É. E essa questão, por exemplo, das vitaminas, os suplementos, né, realmente eles Aham. são importantes, por exemplo, veio a onda da creatina. Sim, sim. Isso é uma coisa que a gente fala muito lá na loja, né. Suplementação não é substituto de alimento, né. Então, o suplemento, como o próprio nome já diz, ele vai suplementar a nossa alimentação ao longo do dia. O que que acontece, né, muitas pessoas, por exemplo, o whey protein, ele surgiu agora numa onda surgiu agora não, né, vem numa onda do whey protein, assim, principalmente para as pessoas que treinam para ganhar massa muscular e não sei o quê. Só que assim, o whey ele entra como uma praticidade na nossa vida, porque ele é literalmente uma proteína em pó, né, então ele é feito do soro do leite, de vaca, e ele é a proteína pura. 30 gramas de whey equivale a um pedaço um bife de frango. É praticamente isso, assim. Então ele vai entrar como hoje em dia, principalmente com as rotinas corridas, como um complemento. Então eu sempre falo: "Ah, um whey com leite, um whey com iogurte, um whey com fruta", né, porque daí vai ser um complemento, um suplemento daquela refeição, né. E se tratando mais de creatina, que também é o boom do momento, assim, acho que é o nosso campeão de vendas da loja, É se não me engano. impressionante, né. É, assim, Eu tomava e parei já. não, e na internet é só creatina, né, assim, qualquer público, né, uma época a creatina era muito do pessoal da musculação. Agora a gente tem um público muito idoso ali.
muito idoso tomando creatina, assim, toma creatina, sabe? A creatina, ela tem mais contraindicação só para pacientes com problema renal. Então, a gente tem que dar uma cuidada, só se tem orientação médica e que permita, porque a creatina, né, é filtrada ali nos rins. Se não, pode tomar, porque a creatina, na verdade, ela tá dentro das carnes também, né? A creatina, ela vem das proteínas animais. Só que pra gente ter a quantidade de creatina que a gente usa na suplementação, comendo carne, a gente teria que comer, tipo, 1 quilo de carne por dia. E não é a realidade das pessoas. Então, é muito mais fácil da gente suplementar. Então, nesses casos, a creatina, como um suplemento, é um baita aliado, assim, nesses momentos, sabe? Porque ela vai ajudar mais a ter mais força no dia a dia, vai ajudar, né, a energia no treino. Só que o problema da creatina é que tu tem que tomar todos os dias, né? E tem muita gente que esquece. Porque se tu não toma todos os dias, ela não dá o efeito É que necessário ela, que tem que dar. a creatina, ela tem estoque. Como se fosse um estoque mesmo de armazenamento. Então, todos os dias a gente vai botando 3 gramas, 5 gramas, que seja, vai dando os tijolinhos pra ter aquele estoque de creatina. Se tu deixa 1 ou 2 dias sem tomar, aquele estoque cai muito rapidamente. Porque a gente elimina muito fácil. Desperdiça daí, puxa. Então, eu sempre falo assim, se tu não tá tomando creatina todos os dias, tu tá fazendo xixi caro, assim, praticamente isso, tá gastando dinheiro. Porque a gente demora um pouquinho pra armazenar, mas elimina com muita facilidade. Então, a gente tem que tomar, mesmo se não treina todos os dias, enfim, tem que tomar. E o ideal é tomar de manhã e com água diluído, né? Assim, é isso que eu tava vendo. Tem gente que. Por favor. Pois é, não sei se Sim. consegue, né? Ficar com aquela. Na verdade, tem gente que bota dinheiro na boca e bota água, né? Não é um problema, só que tem risco de aspiração, né? Tu pode botar na boca o pó e aspirar no pulmão, né? Então, assim, não façam isso, é melhor diluir em água. E horário não tem, eu sempre digo que o melhor horário é o horário que a pessoa prefere. O que eu recomendo é, tipo assim, tomo todo dia de manhã, então mantém de manhã. Não toma assim um dia de manhã, um dia de noite, um dia de tarde, melhor sempre o mesmo turno. E de preferência, a gente tem estudos também que falam bastante que a melhor absorção dela é junto de um carboidrato. Então eu sempre falo depois de uma refeição, que a gente tem carboidrato nas refeições. Toma depois do café da manhã, depois do almoço. Eu tomo sempre depois do café da manhã. A maioria das vitaminas, né? O corpo absorve melhor Nas nas refeições. refeições e Sim. carboidrato também melhor. A gente tem as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. As Traduz. hidrossolúveis, como o nome já diz, elas dissolvem em água. E as lipossolúveis, de lipo, que vem de gordura, né, dissolvem em gordura. Então, a gente tem que sempre consumir ela. Se a gente faz suplementação, por exemplo, vitamina D. É uma vitamina lipossolúvel. Então, ela é melhor com o consumo de gorduras. Então, a gente pode consumir depois de uma refeição que ela vai absorver melhor. Vitamina C também. Vitamina C é muito importante junto com o feijão, porque o feijão é uma fonte de ferro e ele é melhor absorvido com a vitamina C. É que é sempre engraçado falar, né? Porque a vitamina, elas são individuais, mas elas têm um metabolismo junto. Então, elas têm que estar, meio que dependem uma da outra pra funcionar. É mais ou menos isso, assim. Sim, quem carrega ela para dentro para o funcionamento, Exato, na verdade. Exatamente. No teu consultório, por exemplo, se eu vou lá, tu faz toda uma diagnose, eu faço exames, como que é o Sim. teu funcionamento? Eu trabalho com anamnese, que a gente tem. Então, muitas vezes, a primeira consulta, eu busco entender todo o histórico dessa pessoa. Sempre digo que a pessoa, ela não chegou ali e ela vai a partir dali, né? A pessoa tem um histórico com a alimentação, com a vida dela, enfim. Então, a gente faz todo um diagnóstico. Se a pessoa já vem com algum diagnóstico médico, eu também avalio. Então, agora também muitas mulheres estão tendo diagnóstico de lipedema, né? De cardiovascular, vascular, enfim. Aumentou, né? Aumentou muito. E então a gente avalia tudo isso, avalia a parte de alimentação, sono, água, intestino, tudo mais. E eu sempre peço exames de sangue, né? Porque eu tô te olhando agora, mas eu não sei dentro do teu corpo o que tá acontecendo, né? Claro, tu pode me relatar, eu tô muito cansada, eu tô sentindo muita dor de cabeça. Normalmente isso é sinal de falta de vitamina B12, que é uma vitamina que muitas pessoas têm falta. Mas eu preciso de um exame pra saber, né? Então, eu sempre indico fazer exame de sangue. Pelo amor de Deus, faça um exame anual, pelo menos, assim. Não precisa de ser 6 em 6, mas pelo menos anual, porque pode ter várias coisas acontecendo e a gente não sabe. E às vezes as pessoas têm um infarto do nada que poderia ter sido visto com o exame de sangue, né? Então, Tô indo na Unimed aqui fazer já. Então, amanhã já tô no teu consultório. Do lado, a gente tem tudo isso aqui, a gente aproveita, pertinho. né? É importante fazer.
Tem alguma idade ideal para começar a fazer um trabalho de reeducação alimentar, independente, se tu tá mais obeso ou menos, mas enfim, como uma Uhum. a idade de alguém começar a pensar em comer certo, correto? Eu digo que desde que tu nasce, né. Eu acho que uma educação alimentar bem feita também pelos pais, né, tipo assim, Sim. querendo ou não, a gente traz muita coisa da nossa infância. Então, a gente tem muita lembrança, assim, eu não conheço uma pessoa que não tem uma lembrança de algum alimento da casa da avó ou da casa da mãe que tu olha e tu lembra, né. Uhum. Então, eu acho que a alimentação na infância, ela é primordial para uma alimentação boa ao longo da vida. Porque uma criança obesa, provavelmente não necessariamente vai ser um adulto obeso, mas as células que são formadas de tecido gorduroso na infância, elas ficam com memória ao longo da vida. Então essa pessoa provavelmente ela vai ter muita tendência a sempre estar acima do peso se ela for uma criança gordinha. Então, é muito importante fazer essa educação alimentar correta, sabe. Então, hoje em dia, eu tenho visto muita criança nutricionista que antigamente, pelo menos quando eu era criança, não existia isso, né, de criança e né, nutricionista, era só pra emagrecer, que nem tu disse, É. né. Mas eu digo que não tem idade, assim, é criança, é adulto, é adolescente, idoso, tem vindo muito, porque não é só a reeducação, né, muitas vezes é realmente a ajustes, assim. Mas olha, particularmente é muito mais fácil tu lidar com a criança com a alimentação do que depois lá no idoso, né. Claro. Porque o idoso é bem difícil de manejar, assim, já vem com vários vícios, o idoso não gosta de comer carne, tem dificuldade pra mastigar, então é diferente. É, e tem muito, às vezes a gente fala, né: "Tá, tem que cuidar, eu tô um pouco acima do peso, um pouco abaixo", Uhum. mas tem aquelas pessoas que têm transtorno alimentar, né, que isso aí já requer também um atendimento, né, Terapêutico. terapêutico, parará. Tu trabalha junto Uhum. com Eu acho que, a gente terapias? tem vários tipos de transtorno, né, a gente tem transtorno alimentar desde a anorexia, É. bulimia, e hoje em dia a gente tem tido muitos transtornos relacionados à compulsão alimentar, né, pela ansiedade, principalmente. Uhum. E muitas vezes essa pessoa tem sobrepeso, é obesa, enfim. Então, o tratamento eu consigo fazer junto de um psicólogo, porque eu sempre falo, a parte alimentar eu consigo manejar, mas a parte de cabeça é a Emocional. emocional. Porque normalmente essa pessoa tem compulsão alimentar por algum gatilho que não tem a ver com alimentação, né. Então, ela teve tal coisa no trabalho que deu um gatilho nela e daí ela vai ter a compulsão, né. Ou ela teve briga com o namorado, então assim, isso eu não consigo tratar, porque é uma questão totalmente mental, né. Mas o comportamento alimentar em si, assim, eu sempre falo que a gente tem a área da nutrição que se chama, comportamental, que muitas nutricionistas trabalham, não é de fato a minha especialidade, mas, eu acredito que toda nutricionista tem que ter um olhar na parte de comportamento alimentar, assim, porque se tu não consegue perceber se aquele paciente tá tendo alguma relação complicada com a comida, tu vai estar tratando esse paciente da forma errada. É, exatamente, porque muitas vezes pessoas, às vezes, né, principalmente na obesidade, tá te escondendo, Hum. tu engorda Hum. para esconder alguma coisa para não, né, Exatamente. não expor ou outros motivos, enfim, então Inseguranças, né. inseguranças, é isso que tu fala, os gatilhos Uhum. mesmo, né, que são internos e que são super importantes serem tratados, senão não adianta, tu só vai na nutricionista, vai fazer por um tempo e depois infla de novo ou, né, fica anoréxica de É, novo, quer dizer, o então efeito sanfona, né. é, Então, é por isso que eu sempre falo, assim, que olhar só pra alimentação em consultório não dá hoje em dia, assim, porque a saúde mental, ela tá muito relacionada. Então, justamente isso, uma pessoa tem compulsão alimentar, se ela não me fala isso em consultório, eu vou lá, vou passar um plano pra ela, mas ela vai continuar tendo aquele comportamento. E daí ela vai chegar no meu consultório sem resultado, sem conseguir emagrecer. ou até medicamentos que toma, né, tipo, a Medicamento. gente sabe que ansiolíticos muitas vezes, antidepressivos também, né, tem alguns Tem. que dão ganho de peso, Uhum. outros ao contrário. Tiram, daí tu tem que ter, fármaco, tem que perguntar muitas vezes se essa pessoa toma. Também tem alguns medicamentos, por exemplo, falando de mulher, né, tem alguns medicamentos que também podem inchar, né, aumentar peso, pílula daqui a pouco, né, então assim, tem que olhar pra essa parte, assim. Ai, é muito maior do que É, a gente é, imagina, né, fazer um atendimento nutricional, assim, não é tão fácil. tem gente que deve sair chorando, né.
Já Desesperado. aconteceu. Sim, Não, já vai. aconteceu de, assim, de se sentir vulnerável também, né, acolhido, enfim, isso a gente tem que ter também, empatia, né. Claro. Então, chegar uma pessoa obesa no meu consultório, nunca que eu vou julgar uma pessoa assim, ele tem que sentir que ali eu tô acolhendo ele, não que eu tô julgando ele por ele Sim, estar não é acima do como peso. que tu está gordo, por que que estás, Exatamente. tanto acima quanto, né, Ou por que tu tá assim, porque tu é um desleixado? Nunca, né, que isso pode e acontecer. não é, né, às vezes, Tem muitas muitas vezes outras não é, coisas. os fatores. Hoje em dia a obesidade, ela em outras épocas ela não era tratada, né, mas hoje em dia ela é tratada como uma doença crônica. Porque a gente tem a obesidade com síndrome metabólica, né, que normalmente, dá alterações de exames. Então muitos o colesterol alto, hipertensão, diabetes, tudo isso causado pela obesidade, né, então hoje em dia a sociedade Tu considera obeso acima de quanto do teu do peso a padrão do teu organismo, é isso? a gente tem hoje em dia uma classificação, para obesos, tá, conforme o IMC. Então, o IMC em si sozinho ele não classifica, a gente tem outros parâmetros para analisar, mas um IMC a partir de 30, ele já pode ser classificado, tá, que daí é pelo peso e pela altura da pessoa. Então, eu vou pegar a tua altura, o teu peso, vou fazer o cálculo e vou classificar. A gente tem 3 tipos de obesidade, né, grau 1, grau 2, grau 3. Só que a gente olhar só esse parâmetro é muito raso. Então a gente tem que olhar outras coisas também, além disso, para classificar essa pessoa com obesidade, né? Porque se a gente for pegar, eu sempre falo, pega um cara bombado da academia que pesa 150 quilos e faz esse cálculo, ele vai dar como obeso? Só que ele não é. Sim, tem músculos, A gente tem que analisar o pouca massa percentual de gorda, gordura, né? Exatamente. Que legal. Eu fiz o meu, tá ok, Fez? Tá fiz, tudo tá certo. bem, tá tudo certo. É Até eu ótimo. brinquei com a equipe ali, deu depois o resultado, idade, Não deu idade metabólica? 29 anos, amor, Ai, mentira. 29. 66, Que com a idade metabólica 29. Ah, que ótimo, Bom, né? maravilhoso. E eu acho que tem muito a ver com isso, com a água, né? Também com a musculação que eu faço 3 vezes por semana, com as caminhadas que eu faço. E eu não sou uma pessoa magra, tu olha, não sou magra, não sou aquela coisa, né, de... Sim. E tem a barriga, tem o culote, tem, né? Então, isso tudo, mas de um modo geral, a soma disso tudo, que é aquilo que tu fala, né? A soma disso tudo deu bem. Não, e o que importa é tu tá se sentindo bem também, né, com disposição. Eu falo que a alimentação também vai isso, né. Muito, muito. É outra vida, assim, depois de se alimentar bem. Principalmente quando tu faz um jantar complicado ou não muito legal e tu acorda eu às vezes acordo Inchada. no outro dia inchada, meio tipo, pra que acordar, né, assim, A mexe barriga muito, né. distendida. É. É normal, bem normal. E quando eu sempre falo, é meio traiçoeiro, quanto mais a pessoa se alimenta bem, pior é quando ela come porcaria, né. Ela Aham. sente sempre azia, O enjoo. organismo fala O alto, né. organismo fala. A questão de gasto calórico ela é importante, né, assim, tipo, ao quantas calorias eu coloco para dentro de Uhum. mim e quantas calorias eu gasto, né, nos meus exercícios, por exemplo, É um para cálculo. emagrecimento. É um cálculo, né. A gente tem que saber matemática também. Então, na verdade, a gente tem um cálculo metabólico basal, que na verdade o basal é o nome quanto que a gente gasta pra sobreviver. Então, por exemplo, eu te pego agora e te deixo deitada numa maca o dia inteiro. Tu vai gastar tantas calorias pra o teu corpo funcionar, teus órgãos funcionar. Além disso, a gente tem o cálculo do gasto energético total diário nosso. Então, subir uma escada, caminhar na rua, descer do, sei lá, do prédio, enfim, atividades normais. E além disso, a gente tem o gasto pelo exercício. Tudo isso a gente faz um cálculo, dá um resultado, e para o emagrecimento, a gente tem que fazer um déficit calórico que a gente chama, que é comer menos do que o nosso corpo gasta. Assim, o nosso corpo vai estar devendo, né? E não vai conseguir, vamos dizer, suprir aquela necessidade e vai eliminar gordura. Então a gente tem que fazer esse cálculo, claro que adequado, né? Não vai me comer 500 calorias no dia, senão tu vai ferrar o teu metabolismo também, pra ter esse déficit calórico e emagrecer. É um cálculo mesmo. O famoso e também moda, né, o intermitente, Jejum? o jejum. O jejum nada mais é do que isso, né? A gente vai tirar uma refeição ali do dia, seja o almoço, seja o café da manhã, e vai fornecer esse déficit calórico pro corpo. Então, em vez de 1.500 calorias no dia, eu vou estar consumindo 1.200 porque eu tirei meu café da manhã. Então, eu vou estar com esse déficit, entende? Uhum.
É que algumas pessoas falam que é importante tu ficar um dia inteiro praticamente sem comer, ou 12 horas, ou 16 horas, isso é o que a gente ouve, Aham. né, por todos os lados. Aham. E não tô dizendo se é o certo ou se é errado, só tu que pode me dizer isso. É que Para restaurar as células, para não sei o quê, pra... sim. Não, na verdade, lenda ou não? não. Eu acho que a gente pode ficar em jejum, tá? 14 horas, enfim, que seja. O nosso corpo tem substrato para isso. Só que a gente entra num estado de um metabolismo que tem que funcionar sem glicose, né? A gente começa a recrutar outras fontes. Só que logo que a gente começa a se alimentar de novo, a gente começa a utilizar aquilo ali. Né? Então, assim, pensando em desintoxicar, né? Que a gente É. fala. A gente tem o melhor órgão do mundo para isso, que é o nosso fígado. Ele faz essa detoxificação muito bem. Então não precisa, assim, se matar fazendo essas coisas, porque ele faz. Claro, se tu tem o fígado bom, né? Se tu não se entope de Sim. álcool e tudo mais. Mas eu gosto, às vezes, eu, particularmente, Camila, assim, pensando em saúde de intestino, pra dar uma trégua, vamos dizer assim, um jejumzinho de 12 horas. É fácil, assim, né? Então, normalmente eu faço, assim, janto às 8 e vou me alimentar de novo às 8 no outro dia. É o tempo de dormir ali praticamente só, né. Pra ajudar, às vezes, quando eu tô constipada, né, eu preciso de uma trégua, assim, ajuda, tá. Mas não é assim, precisa fazer, né. Uhum. Aí entra a individualidade de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que precisam acordar e comer, tem pessoas que conseguem acordar e viver de manhã e ficam tranquilos, né. Então é organismo pra organismo, assim. Por isso que eu sempre falo que não tem regra. Eu não sou contra o jejum, eu acho que tem pessoas que se adaptam bem e tá tudo certo. Pra mim, o problema é o jejum quando a pessoa compensa, sabe. Sim. Ai, faço jejum pra emagrecer, mas é lá no almoço e come 3 vezes mais. Aí não adianta nada fazer o jejum, né. Sim, tu repõe. Repõe o que tu ficou ali sem comer. Mais ou menos. Boa. Camila, vou marcar uma consulta contigo agora, porque aqui eu já peguei um monte de coisa, eu Já e mais muitas dica. pessoas, É. um monte de dica boa. E a gente Desmistifica, fica que é isso. importante, Em né. consultório também acontece muito, assim, das pessoas acharem várias coisas, né. E a saúde hoje em dia tem muitas ideias malucas, e jejum, e água com limão, e não sei o quê, então varia de pessoa pra pessoa, assim, tem que saber o profissional certo, né. É, e até tem algumas coisas, por exemplo, água com limão, né, ela é boa, mas não é para emagrecer, Não, mas ela é boa para, né, imunidade. imunidade, o teu pH, ou Ah, que nem o gengibre te dá uma né, enfim, mas não é tudo para o emagrecimento, e esse é o fica esse ponto, mito, né. esse é o ponto. Eu acho que vem de muito tempo atrás que tudo relacionado a alimento saudável significava emagrecer, só que não tem a ver. Tu te alimentar bem não necessariamente vai fazer com que tu emagreça, né, porque as quantidades também importam. Então, assim, e tem muitas coisas que é pela saúde, não só pela É isso nossa. aí. Um corpo magro muitas vezes não significa a pessoa estar saudável. Tem pessoas doentes magras, né, a gente vê até aqui na Unimed, cheio de gente muito magrinha no centro de oncologia, né. Então, assim, parar com essa ideia, assim, que o corpo magro necessariamente é uma pessoa saudável, né, são coisas totalmente diferentes. Então, a alimentação saudável, muitas vezes, ela vai nos oferecer saúde, né, e não só o emagrecimento. Maravilha, boas dicas, Camila, muito bom te ter aqui também Muito e obrigada. desmistificar e também nos trazer coisas que são super importantes para a nossa vida, né, para porque a saúde, Uhum. o bem-estar, tudo isso que a gente falou, né, aqui nesse Totalks, tem a ver com a nossa disposição, com as coisas que a gente toca a vida, enfim, E né, independente da faixa etária, né. independente da faixa etária. Da fase da vida. Eu acho que se alimentar bem, que nem eu te falei, vai desde quando a gente nasce. É, mas vamos combinar, né, que depois eu te digo, tu não sabe O disso, quê? só Mais sabe como velha? exatamente, só sabe como, conhecedora, porque tu é Do teórico. especialista nisso. Mas depois de uma certa idade, gente, antigamente, vai, eu com, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos, eu deixava de comer uma bala e emagrecia. Mas, né, O falando metabolismo ele vai dando uma para fazer uma desacelerada, sim. metáfora, né. Hoje em dia eu tenho que parar de comer muito para emagrecer, e ainda fazer exercício, né, o organismo muda muito, o metabolismo muda muito. É. Na verdade, uma pergunta até boa isso, quando que o metabolismo começa a ficar mais lento
Em que idade, em que parte da vida da gente? Ai, Não sei se é lento a palavra certa também, né? não é lento, eu acho a palavra. Eu acho que, na verdade, se tu te pratica bastante exercício ao longo da vida inteira, isso vai dar uma, assim, vai demorar mais pra acontecer, né? Mas pra mulher, eu sempre falo que pós-menopausa. Pós-menopausa, realmente, dá uma queda, assim. O homem também tem a andropausa, tá? Não vamos achar que o homem não tem. Graças a Deus, não é só G. Né? Só G. Homem também tem, então pra mulher e homem, assim, realmente andropausa e menopausa é o corte, eu acho, assim, pra as coisas começarem a ser um pouquinho mais lentas. Não tem idade, né? Daí é o período, né? Porque tem mulher que tem menopausa bem nova ou mais velha, enfim. E tem a concentração aqui, né? Uhum. É bem No aí abdômen. mesmo. E não é mito. Essa não é mito, tá? Mulher Tá. acumula mais. Depois da menopausa, a tendência de acumular mais gordura na região abdominal é maior. Não que tu não vá conseguir tirar, né? Mas tende a acumular mais. É impressionante. Eu sempre falei a proteção. Proteção do quê? Minha avó fala. E eu falo, vó, é proteção, vó. É proteção nos teus órgãos. Tem que cuidar disso aí. É o momento. Ah, que bom, dá um alívio, né? Dá um acalento pra avó. Claro, não um monte, né? É, mas... Uma capinha ali só, né? Também é bom. Isso aí. Então tá bem, Camila. Coisa boa conversar contigo aqui Muito também. obrigada. É muito legal. Parabéns pra New Shape por ter uma nutricionista que entenda, que goste, né? E que tenha essa alegria de poder transmitir as coisas boas, porque isso faz realmente a diferença, né? Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Se deixar, eu falo horas de nutrição, de tudo que pode se relacionar à saúde. Então, sinta-se sempre à vontade de me chamar. Maravilha. Eu só vou encerrar porque eu sei que tu tem compromisso. Por isso, porque eu poderia ficar mais 4 horas e meia fazendo uma consulta aqui contigo. Mas eu vou marcar contigo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, então. E vou começar a cuidar mais ainda. Tá bem? Então, ótimas dicas do Totalks hoje com a Camila Secchini, que tá aqui direto na New Shape do Shopping Total e também no consultório dela. Entre no Instagram da Camila Secchini. Isso aí. Tá bem? Tá bom. Quer deixar teu telefone, Camila? Pode deixar meu Instagram direto. Qual? É Nutricami Secchini. Aí tem o link lá pra acessar no meu WhatsApp. Boa. Nutricami Secchini. Tudo junto. Tá ótimo. Tá bom? Então tá bem. Até o próximo Totalks. Curtam, compartilhem, avisem pros seus amigos e comentem. Até mais.